Vamos para a nossa aula de arte. Das vanguardas artísticas, vamos ver o cubismo. O cubismo é uma vanguarda europeia que surgiu na França em 1907 e tem como característica a fragmentação da realidade, o elogismo, falta de lógica, né? O humor, flashes cinematográficos. Apresenta também uma sobreposição de assuntos, espaços, tempos diferentes, e a linguagem utilizada de forma predominante é a nominal. Quer dizer, não é uma linguagem verbal. Não vamos encontrar as narrações onde vemos os verbos presentes, mas sim uma sobreposição de assuntos ou de imagens. O cubismo tem como objetivo romper com a perfeição das formas, uma característica frequentemente presente em outros estilos, como o renascentista, o clássico, o realismo, ou até mesmo as pinturas românticas. Nós conhecemos o cubismo como arte comparada a, a um outro estilo. A gente precisa olhar para essas duas obras aqui. A primeira, Pieta de 1924, de Rego Monteiro, um quadro que representa Maria com a representação de Cristo morto. O próximo quadro é uma escultura de Michelangelo, de 1498 a 1499. É uma escultura renascentista, algo que está ligado ao estilo clássico. A representação da realidade, ela é bem próxima da realidade. No primeiro, nós temos uma representação da realidade um pouco ilógica. Aqui não, aqui nós temos uma representação da realidade bem lógica, com as formas, com os traços fisionômicos, com as formas do corpo, das roupas, bem representadas. Quer dizer, bem representadas no sentido assim, de que ele vai uma representação da realidade bem próxima da realidade. No quadro Pieta de Rego Monteiro, essa representação da realidade ela é transformada em formas geométricas, linhas retas. Por isso esse movimento tem esse nome de cubismo. Nós olhamos as linhas poligonais, os ângulos e a mesma representação. Evidente que aqui numa posição invertida também. Novamente, ok? Deu para entender e fazer uma comparação entre os dois estilos. Les Demoiselles d'Avignon, de Paulo Picasso, 1907, é um dos exemplos dessa obra, dessa característica, né, do cubismo. Você percebe linhas retas, a representação não é conforme o modelo clássico, em que encontrávamos ali a perfeição das formas, a representação da realidade conforme se vê, mas pelo ilogismo. Nós percebemos também a representação daquilo que é tridimensional de forma bidimensional. Então, ao invés de enxergarmos aquela ideia de perspectiva, essa perspectiva ela vai desaparecer. E além, é claro, das linhas geométricas, né? As formas com linhas retas, os ângulos formados pelas linhas retas. Principais características da pintura cubista: geometrização das formas e volumes, renúncia à perspectiva, composição em duas dimensões, como foi falado, desapego à realidade, nós não enxergamos conforme a realidade nos apresenta, mas a obra vai apresentar uma diferença, uma negação dessa realidade. A renúncia à perspectiva é um dos exemplos disso. Representação do volume colorido sobre superfícies planas. Preferência pelas linhas cortadas, fragmentação e sensação de pintura escultórica. Quer dizer, aquela pintura que está colocando num espaço bidimensional aquilo que é tridimensional. A aparência de escultura para uma pintura. Os principais artistas internacionais na pintura foram Pablo Picasso, 1881-1973, desenvolveu a verdadeira revolução na arte. E em 1907, com a obra Les Demoiselles d'Avignon.
Ele começa a elaborar a estética cubista que se fundamenta na destruição da harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade. Georges Braque, 1882 a 1963, foi um pintor e escultor francês que, juntamente com Pablo Picasso, inventaram o cubismo. Braque iniciou a sua ligação às cores na empresa de pintura decorativa de seu pai. Então, uma das obras aí de Braque, Par de Copas. Percebemos também os ângulos retos, as formas geométricas, né? E a figura central ali, o ás, né? De copas, ou a peça das cartas que apresentam um coração. E no Brasil? Os principais artistas brasileiros na pintura são Tarsila do Amaral, que tem como obra mais famosa o Abaporu, símbolo do Manifesto Antropófago, de 1928. É também um quadro mais valioso da história brasileira, história da arte brasileira. Antropófago, sabemos que é o ato de comer carne humana. Antropofagia, no caso, é o ato de comer carne humana. Anita Malfatti estudou artes e pintura na Europa e ficou durante 4 anos em Berlim, Alemanha, na capital imperial de Belas Artes. Emiliano de Cavalcante foi o idealizador da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922, na qual expôs 11 obras e ilustrações publicitárias. O nome Abaporu é uma junção dos vocábulos tupis, aba, homem, pora, gente, e o comer. O significado é homem que come gente, em sentido absoluto de que o antropófago eram aqueles índios, por ocasião do descobrimento, devoravam pessoas, né? Devoravam seus inimigos, devoravam também, como aconteceu no naufrágio da vinda do primeiro bispo para o Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Naufragou, depois ele foi devorado pelos índios. Então é um movimento de protesto contra devorando aqui no caso aquilo que era o europeu. Então Abaporu dá exatamente essa ideia, devorar aquilo que vinha de fora, acabar com aquilo. Obra de Tarsila do Amaral, então linhas arredondadas e formas geométricas também, uma associação, não é uma visão da realidade, né? A realidade como se vê, mas a realidade que é apresentada pelo cubismo, a negação da própria realidade. O espaço tridimensional representado de forma bidimensional. A característica do cubismo na literatura. A literatura no cubismo também retratou a fragmentação e a geometrização da realidade por meio da linguagem. As palavras são soltas e dispostas no papel com o objetivo de criar uma imagem. Aí vem o ilogismo. Os textos cubistas são caracterizados pela exclusão da lógica formal, com um pensamento não racional, onde o pensamento não é racional. Ele surge entre o consciente e o inconsciente do autor. A linguagem caótica, onde não há uma lógica, as palavras são soltas e dispostas de forma aleatória. Lembremos, né, aquela ideia de uma linguagem nominal, quer dizer, ausência de verbos. Então você vai encontrar os termos ali, substantivos, adjetivos, colocados ali na sequência. Vamos ver aqui. O tempo presente, ansioso por viver seu tempo, o momento presente para o escritor cubista passa por ser tema para a poesia, como por exemplo paisagens, visões exóticas, viagens. E no humor, enquanto presente nos textos cubistas, o humor enquanto presente, provocado não só pelas ironias, mas pela disposição gráfica das palavras. Um exemplo para nós é o poema Hípica, de Oswald de Andrade. Apresenta a sobreposição de imagens, saltos, cavalos, magnatas, meninas, deslocando os olhos do leitor
de uma corrida de cavalos para o público que está assistindo a essa corrida. Saltos recordes, cavalos da Penha, correm jockeys de Higienópolis, os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá, na sala de coquetéis. Então percebemos aqui essa espécie de colagem, né? Sobreposição de imagens, saltos, cavalos, jockeys. Você encontra um verbo aqui. Mas isso aqui, se nós olharmos isso aqui, perceberemos uma narração. Vamos conseguir perceber uma narração, mas uma narração com a sobreposição de imagens. Você não encontra aqui o predomínio de ações, né? Mas você percebe que há uma ação aqui. Os saltos, cavalos estão ali naquele local, numa pista, né, de corrida de cavalos, jockeys correm ali, os magnatas, as meninas estão ali assistindo àquela corrida, ou conversando também, uma orquestra toca, chá, na sala de coquetéis. Chegamos à atividade de hoje com responda a questão a seguir. Bom, temos aqui o quadro Les Demoiselles de Avignon, de Pablo Picasso, de 1907. Está no Museu de Arte Moderna em Nova York, Estados Unidos. As dimensões desse quadro são 244 centímetros por 234, ou 2 metros e 44 centímetros, né? Por 2 metros e 34 centímetros. Então, você tem a ideia de qual o tamanho desse quadro, o tamanho real. A questão é a seguinte. Olha, é uma questão do Enem, pessoal. Interessante, né? Poxa, professor, vamos lá. O quadro Les Demoiselles de Avignon, 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a evolução da arte no início do século XX. Bom, a estética clássica é aquela em que você tem as formas definidas, perfeitas, em que a realidade é representada conforme você vê. Com o cubismo, essa realidade já não é representada da mesma forma, é praticamente algo ilógico, como nós vimos aqui. A questão é, o quadro de Demoiselles de Avignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a evolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência caracteriza-se pela pintura de modelos em planos irregulares. Olha para o quadro, a gente pode voltar para ele. Mulher como temática central da obra. Então, aqui a proposta de que a intenção é mostrar a mulher. Cena representada por vários modelos. Oposição entre tons claros e escuros. E nudez explorada como objeto de arte. Então, escolham o que vocês pensam sobre essa questão. Bem interessante, gente. Poxa, professor, uma questão do Enem, ainda faltam alguns anos para chegar. Eu estou estudando arte lá, naquele exame vai acontecer uma prova de arte, né? Disciplina, questões de arte. Tá? Então, vocês estão aprendendo aqui o cubismo. E qual seria a resposta? Né? Pense um pouquinho, né? Essa tendência caracteriza-se então não é só o quadro, mas a tendência do cubismo, tá bom? Vamos ao trabalho?